Senhoras e senhores, Comex Lovers, Comex Haters, estamos aqui para mais um episódio do nosso fabuloso projeto IMEXcast, o primeiro e verdadeiro podcast sobre o comércio exterior da Serra Gaúcha. E hoje o negócio é de peso aqui, cara. Eu vou tentar resumir aqui o currículo do nosso convidado, mas eu acho que vale a pena mencionar porque são experiências que agregam muito aí na nossa conversa. Hoje estou apresentando aqui, está com nós aqui, né? O senhor Marco Aurélio da Silva. Marco Aurélio da Silva é um antigo amigo da IMEX, um antigo amigo particular, pessoal. Uma pessoa a quem eu devo muito a minha história como profissional e eu acho que durante essa conversa muitos vão se identificar com essa história maravilhosa do seu Marco Aurélio da Silva. Eu vou iniciar então falando um pouco do currículo dele. Marco Aurélio tem 30 anos de experiência em comércio exterior e logística. É um despachante aduaneiro credenciado pela Receita Federal, que é uma coisa bem importante, a gente vai falar sobre isso. Consultor de OEA, graduado em Direito pela UX, MBA em Negócios Internacionais pela FGV, qualificação profissional da ESAF, que é a Escola Superior de Administração Fazendária, né, Marco? Isso. Que é um órgão que existia, agora não existe mais na Receita, que qualificou muitos profissionais. Tem mestrado pela Federal, pela UFRGS, mestrado internacional, inclusive. E experiências na Espanha e na França em cursos de especialização, né? Exato. Professor universitário da FSG, UNFTEC, FGV, UX, entre outras. E uma história bacana que não se deixa para trás nunca, que a gente tem que considerar. O rapaz é segundo sargento da reserva do Exército Brasileiro. Então a gente vai contar um pouco sobre essa experiência e onde a gente está hoje, né, que a gente vai caminhar. Marco Aurélio, como é que tu tá? Tudo bem, Léo. Muito feliz em fazer parte desse podcast da IMEXcast, né? É sempre um prazer atender o teu pedido e tá aqui para falar um pouquinho da minha experiência, falar um pouquinho da minha trajetória profissional, principalmente como docente, que é o objetivo hoje, né? Mas antes de docente, o profissional Marco Aurélio, que traz uma carga grande e que pode contribuir muito em sala de aula. Isso é bacana, bacana. Então, vou começar te pedindo então, né, Marco? Compartilha com nós aí um pouco da tua trajetória no comércio exterior, como é que tu te tornou professor, se isso era uma vontade tua de dar aula desde o início da carreira. Conta um pouco como é que tu chegou nesse nível que tu tá hoje de docência. Então, tudo começou quando eu saí das fileiras do Exército, né? Tu falaste aí que eu sou segundo sargento da reserva. Não sei quanto tempo faz, mas acho que a gente faz tem... bastante tempo. Então eu saí do Exército e estava meio perdido, assim, sabe? O que eu vou fazer da vida? Aí fora não contratam sargento do Exército, contratam profissionais. Aí fui trabalhar na área de transporte. Meu pai já trabalhava numa transportadora, que adquiriu uma transportadora que operava com transporte internacional. E quando eu fui para essa transportadora, eu fui transferido para a fronteira. Eu comecei a trabalhar com transporte internacional e comecei a viver o que é o comércio exterior, já com transporte internacional. A partir daí, eu fui trabalhar numa empresa que prestava serviço na área de importação e exportação, desembaraço aduaneiro. E aí começou a minha trajetória. Foram muitos anos. A docência eu não escolhi, ela que me escolheu. Olha E só. é engraçado porque eu nunca planejei ser professor. Eu nunca planejei estar em sala de aula. E quando eu vim para Caxias do Sul, eu estou em Caxias do Sul há 24 anos. Quando eu vim para Caxias do Sul, a experiência que eu tive durante o tempo que eu trabalhei na fronteira era interessante para as pessoas. As pessoas sempre perguntavam como é que foi, como é que era. E é uma experiência bacana viver na fronteira e saber o dia a dia. É uma outra realidade do que a gente vive hoje. E eu fui convidado para dar uma palestra na UX. E eu nunca tinha imaginado ir dar uma palestra, como é que eu ia fazer, e eu estava bastante tenso, bastante nervoso, não sabia como era dar uma palestra. Mas, convite dado, né? Lembrando do Exército, missão dada é missão cumprida. Né? Eu fui, dei essa palestra e eu achei que era interessante. Logo depois dessa palestra, eu fui convidado para dar um curso numa instituição aqui de Caxias do Sul, um curso na área técnica, voltado para comércio exterior. Também nunca tinha dado curso nenhum e comecei a pegar gosto pela coisa. Quando eu terminei a minha graduação, eu fui convidado
por um diretor de uma instituição daqui de Caxias para lecionar. Só que eu não havia terminado ainda a minha especialização, que era o requisito mínimo para poder lecionar. E ele disse, ó, quando você terminar aí a tua especialização, pode entrar em contato conosco que a gente tem uma vaga para ti. Ali começou a se desenhar o que seria o professor Marco Aurélio. Quando eu terminei a minha especialização, eu não entrei em contato com ele, porque eu tinha uma série de atividades e eu fui convidado pelo meu orientador de graduação para lecionar numa instituição em Porto Alegre, porque um professor tinha mudado para São Paulo e aí abriu aquela vaga, eles não tinham um professor e, tipo assim, tá na frente da fila. E eu comecei a minha trajetória docente lecionando numa instituição de ensino em Porto Alegre. No começo foi bastante desafiador, porque Porto Alegre é uma região diferente de Caxias do Sul. Os alunos, quer queira ou não, são perfis diferentes nas cidades, né? E eu achava um desafio muito grande. Então, a minha trajetória começou por aí. E dali eu comecei a lecionar nesse primeiro convite também, e dali em diante já faz 16 anos que eu estou na docência. Tu bebeu 2 cachaçinhas aí, tu bebeu a cachaçinha do comércio exterior e da docência, então. As 2 cachaças, os 2 são cachaça. E eu sempre digo, comércio exterior é cachaça. Depois que tu entrou, foi picado pela abelhinha, não tem volta, né? As pessoas costumam dizer que nós, profissionais de comércio exterior, temos um parafuso a menos, porque para aturar as agruras do comércio exterior não são poucas. É um pouco complicado, né? E a docência me proporcionou assim uma satisfação enorme, porque eu me apaixonei pela docência. Eu sempre digo para os meus alunos, independente do que foi o meu dia, de como está meu estado de saúde, passar pelo marco da porta, né? O marco passando pelo marco da porta, ele sofre uma transformação. É como se fosse o super-homem quando entra na cabine lá e troca a roupa e vira um super-herói. Eu me transformo quando eu entro em sala de aula. Não tem dor de cabeça, não tem dor de coluna, porque sabe, quando a gente já passa uma certa idade, tá na idade do condor, né? Dói aqui, dói ali. Então... Não cheguei lá ainda, não sei como é que funciona. Tá bom, né? É bacana isso. Então, é uma coisa que a gente vê, né, Marco? Vou só seguir um pouco dentro do que a gente planejou, mas essa coisa ela flui muito bem, né? Tu entraste então na docência, né, pelo convite, pela experiência, talvez um pouco pela didática que tu tens em explicar alguma coisa, o pessoal identifica logo isso, né? Mas tu acha que essa experiência prática que tu teve ali na transportadora já de cara influenciou isso? Tu acha que isso é uma influência? Por que eu vou te pedir isso? Evidente hoje dentro do mercado de docência, a gente sabe que universidades elas estão com um formato diferente, elas estão muito mais modernas, teoricamente. Mas tu acha que essa prática, ela influencia, a prática de trabalhar na área de comércio exterior, ela influencia? E em que grau tu acha que isso deveria ser explorado aí pelas universidades, pelas empresas? Assim, um bom profissional, por exemplo, que trabalha 30 anos na área, pô, esse cara devia ser professor. O que tu acha sobre isso? Quando eu recebi aquele primeiro convite, que acabou não sendo a primeira instituição na qual eu lecionei, a proposta da instituição era trazer profissionais das suas áreas de atividade para lecionarem. Não eram professores especialistas em determinadas áreas. Eram especialistas de determinadas áreas que estavam lecionando. Isso eu sinto bastante falta, inclusive na minha formação acadêmica, de profissionais da área, excetuando instituições que são focadas em MBA, focadas em negócios. Essas instituições, sim, elas trazem profissionais da área, cada área que ele atua para lecionar. A formação acadêmica não é muito assim, né? Principalmente no mestrado. O mestrado ele é muito acadêmico, ele não é focado em negócios. Eu fiz um mestrado profissional que me proporcionou um pouco de jogos, de negócios, e inclusive a ida para a Europa, onde nós tivemos aula na HEC em Paris e na IADA
em Barcelona, proporcionou isso. Porque em determinados períodos nós estávamos em sala de aula, em outros nós estávamos visitando empresas europeias para ver o modelo de negócio. E aí é interessante porque tu enxerga que o brasileiro não está muito atrás do europeu. A gente tem mania de diminuir o brasileiro, né? Sim, Nós somos aqui vira-lata. tupiniquim, vira-lata, esse termo que tu usou, né? São termos depreciativos pro brasileiro, mas a gente está muito acima de várias empresas norte-americanas, europeias, e eu vi coisas que o brasileiro já está muito distante com relação ao europeu, e o europeu está aprendendo ainda. Mas, voltando ao teu questionamento, eu procuro levar para a sala de aula o profissional, Marco Aurélio, conciliado com o professor. Eu tento trazer a minha experiência profissional para a sala de aula, para o aluno entender como funciona a coisa. Só a parte didática não vai ensinar o aluno. É como se eu tivesse que ensinar uma turma num curso de mecânica e eu apenas desse a parte didática para esse pessoal. Se tu não engraxar a mão, se tu não mexer no motor, se tu não machucar o dedo no torcer o parafuso, tu não vai ser um mecânico. Então, tu tem que viver a área. Eu tive a oportunidade, numa das instituições que eu lecionei, de levar para a sala de aula o sistema da Receita Federal. O Siscomex, que a gente fala. O Siscomex era o amarelinho ou já era o novo? Era o bem antigo. Era o amarelinho. Teve que fazer uma montagem, um estúdio na sala de aula. Mas nós fizemos em laboratório. Eu acertei com a coordenação da instituição. Nós instalamos nos computadores e os alunos faziam, à época, a declaração de importação. Nossa, que bacana. A gente iniciava todo um processo, né? A compra da mercadoria, a participação de uma feira, indo para o sistema e, dentro do sistema, fazendo a declaração de importação, licença de importação. Então, isso é que faz o aluno viver o que efetivamente é o comércio exterior. Isso é muito legal. Então, mas tu acha que essas tuas experiências na Espanha e na França mudaram um pouco a tua visão profissional em relação ao que a gente já tem, então? Exato. A gente pensa, vou para fora, vou buscar um conhecimento, uma coisa diferente. Na verdade, tu foste para lá e lá tu viu que a gente está muito bem, é isso? Nós estamos muito à frente. Olha só que interessante. O Brasil eu fui para lá pensando que eu ia aprender. Eu fui para lá pensando que eu ia aprender. Claro, a gente sempre aprende, independente. Sim. Toda viagem, né? Do que se faz. Uma experiência internacional, ela é sempre muito positiva. Eu sempre digo para os meus alunos, para todas as pessoas que querem entrar no comércio exterior, aprendam um outro idioma, façam uma viagem, conheça a cultura de outro país, que tu vai ver uma realidade diferente. Então, quando eu fui para lá, claro, eu aprendi muito. A gente aprende, né? Não tem como não aprender. Mas a gente também pontua e identifica erros que aqui já não acontecem mais. Eu costumo dizer que o brasileiro, ele é um tanto quanto calejado. Eu acho que até por isso que os executivos brasileiros são muito valorizados no comércio internacional. Por conta do jeitinho, né? Do jeitinho no bom sentido. O jogo de cintura, né? As agruras, adversidades que o brasileiro vive, o europeu está muito acostumado com a coisa muito certinha, muito correta. E o brasileiro tem mais jogo de cintura, ele consegue se virar nos 30, como se fala. Isso reflete muito, né? Isso não só no mercado europeu. A gente tem casos, né, de empresas que contratam CEOs brasileiros para atuarem dentro dos seus escopos internacionais, né? Exatamente. O CEO brasileiro ele é muito valorizado por conta disso. Ele vive altos e baixos, ele vive num Brasil instável. Né? A nossa economia, num momento ela está boa, no outro momento ela está mais complexa. O cara tem que manter o negócio sempre ativo, né? Nós temos eleições bastante competitivas. Isso acaba implicando nesse jogo de cintura. O que será do país daqui a 5, 10 anos? Não dá para planejar. Então, tem que ter esse jogo de cintura e se virar, né? Saber como se virar nesse sentido. Por esse motivo, talvez o Brasil ainda permaneça sendo a bola da vez, né? Em alguns investimentos, né? Nós vemos aqui recentemente, aqui na região da Serra, empresas adquiridas, né? Por investidores estrangeiros que enxergam o Brasil como uma oportunidade, né?
Exatamente. Até a própria universidade, algumas universidades nossas aqui foram adquiridas por grupos de fora. Por grupos estrangeiros. E eu vejo isso de forma positiva, porque a região cresce, né? É investimento estrangeiro, e quando uma empresa estrangeira ela investe, ela faz a aquisição de uma empresa local, ela está pegando no pacote não só o PJ, ela também está trazendo uma série de CPFs que vão fazer a gestão dessa empresa e que vão fazer essa empresa andar e dar lucro. Então, no pacote não vem só a empresa, não é só o modelo de negócio. São as pessoas que fazem o negócio, que ajudam esse negócio a crescer. E neste tocante, a questão de ensino nos diferencia, então, né? Até por isso que eu vou fazer essa pergunta agora. Na tua opinião, quais são os principais pontos que uma graduação em comércio exterior não aborda e que deveria abordar? Aborda muita coisa, mas é muito pouco tempo, né? Apesar de uma graduação. Nós temos aí para comércio exterior o tecnólogo, né? Que ele é 2 anos e meio, e a graduação, o bacharelado, que ele, dependendo da instituição, 4, 5 anos, dependendo do andar da carruagem, como o aluno se programa para concluir esse curso. Mesmo assim, não é tempo suficiente, porque, como eu falei lá, o exemplo do mecânico, você precisa de uma experiência. Então, o que eu acho que precisava ter, a gente vê nos cursos de direito, né? Quando o aluno está lá no estágio final do curso, ele tem uma série de estágios a fazer, que são estágios presenciais. Ele vai no Ministério do Trabalho, ele assiste uma audiência, ele vai na vara civil, na vara crime, presídio ele participa de tudo isso. Sim. No comércio exterior, a gente vê pouco disso. Se o aluno efetivamente for trabalhar com comércio exterior, ele vai começar a ver a coisa como ela é depois que ele se forma, quando ele consegue, ou durante o curso, quando ele faz um estágio, ou se ele já vem da área de comércio exterior e está fazendo o curso superior para poder se aprimorar. Então, a experiência, e não é só no curso de comércio exterior, em qualquer curso, em qualquer área, em qualquer graduação, se a pessoa não se programa para fazer um estágio, uma extensão, vivenciar o que é efetivamente aquela profissão, ela não vai deslanchar nunca. Fica na prática, fica na teoria, uma prática que nunca vai aparecer. É muito diferente. É diferente. A teoria da prática é muito diferente. Deveria ser mais prática. Eu acho que nisso, então, entra um pouco a questão dos cursos técnicos terem crescido tanto, né? Bastante. E a gente... Não e é eles que são rápidos. A gente tem um espelho assim, né? Nós temos filhos quase com a mesma idade, então a gente acaba pensando nisso como futuro, como vai ser daqui em diante. É que efetivamente tem que ser assim, tem que botar a mão na massa para fazer acontecer. O tempo passa muito rápido, né? E a graduação ela não trazia esse conceito. Tu tinha que terminar, formar, para chegar, por exemplo, eu me formei em administração e comércio exterior. E eu fui ver comércio exterior em 2, 3 cadeiras. E porque eu era um profissional da área, já atuava, muitas vezes a gente trocava ideia, contribuía mais do que aprendia dentro de sala de aula, né? Isso realmente eu acho que é um ponto que deveria ser. Agora eu acho que tem uma atualização das... Eu estou fazendo um curso de inglês comercial na Universidade de Caxias do Sul. E o pessoal tem me trazido que eles estão se adaptando à própria universidade, não como curso técnico, mas como universidade, a trazer mais experiências para dentro da sala de aula. As instituições de ensino estão trazendo profissionais da área capacitados que têm contribuído muito com a coordenação para melhorar a grade do curso, para melhorar a efetividade desses cursos. Porque há uma evasão, né? Se tu não te adapta, né, a necessidade do mercado hoje, o pessoal evade, o pessoal não vai mais para a universidade, o pessoal não procura estudar, né? Não procura, ao contrário da minha, eu sou da época que ainda, quando eu me formei ali em 2012, aliás, se eu pegar os mais velhos, meu pai é falecido, mas minha mãe ainda diz, terminou de estudar, agora vai, segue a carreira. A gente hoje vive o lifelong learning, né? Que a gente não pode parar de estudar. Isso não é uma coisa muito antiga, uma coisa mais recente, né? Estuda, depois faz uma graduação, faz um curso técnico, estuda de novo, vai colocando isso no teu currículo, mas não porque precisa para te engrandecer o currículo, mas para te sobreviver, né? Exato. Tu sabe que tu falaste uma coisa bem interessante
e eu comento isso em sala de aula, eu faço uma alusão a Forrest Gump, que é um contador de histórias, um filme muito legal, Esse filme é muito que bom. foi estrelado por Tom Hanks, e ele estava num banco de praça, ele conta histórias, Esse filme é muito bom. e aí o Marco Aurélio se tornou um contador de histórias em sala de aula, porque ele traz cases para a sala de aula de coisas que efetivamente aconteceram. Isso acaba ilustrando um pouco. Então, fazendo alusão ao Forrest Gump, eu trouxe para a sala de aula o momento Gump. Então, eu sempre digo para os alunos, quando tem um momento Gump, é algo que aconteceu, eu não estou inventando história. A história não se contesta, né? Então, eu tenho um momento Gump que eu conto para os alunos que vem muito de encontro com isso que tu falaste agora. Quando eu trabalhei em Uruguaiana, eu já desde cedo, desde os 19 anos, eu ocupo o cargo de gestão, já no Exército, como sargento, e depois nas empresas, né, em que eu atuei. E eu me lembro que uma vez eu estava entrevistando uma menina e eu perguntei para ela, qual é o teu grau de instrução? Isso na fronteira, as pessoas são muito simples em determinados lugares, né? E ela falou, eu terminei. Eu digo, terminou o quê? Ela, terminei. Mas o que tu terminaste? Eu terminei tudo. Tudo o quê? Mas qual é o teu grau de instrução? Onde é que tem esse ponto final? Pega. Ela, eu terminei o 2º grau. Eu disse, olha, minha amiga, hoje em dia não se termina, né? Tu vai ver uma pessoa que fez a graduação, que fez a especialização, que fez mestrado, que fez o doutorado, que fez o pós-doutorado, que estudou fora, e ele sempre vai ver que falta mais. Tem pesquisa, tem estudos, ele precisa se aprimorar. Se tu é um professor que terminou o teu mestrado ou o teu doutorado há 10 anos e depois nunca mais entrou numa sala de aula ou nunca mais estudou nada, meu amigo, tu tá fora, entende? Tu tá falando um prazo alto, 10 anos é bastante, eu vejo coisas menores ainda. Sim, eu já tô jogando exagerado para que a gente possa compreender isso. É o momento Gump, né? Bacana, a história não se contesta, né? Que história é história, né? Pô, bacana isso aí. Tu acha que tem, assim, a gente pontuou algumas perguntas, mas elas todas caminham para a mesma questão, né? Mas quais são as maiores surpresas e desafios que os profissionais de comércio exterior enfrentam ao ingressar no mercado, considerando então que eles ainda não absorveram esse lifelong learning, que eles não entenderam? Quais são as dificuldades que um aluno teu traz, daqui a pouco, né, tu tá vivenciando e dando aula pro cara, mas daqui a pouco tu encontra o cara em tal lugar, tu vê, o que tu acha que o pessoal sente mais, assim, ao ingressar no mercado? Primeiro, o professor Marco Aurélio, ele enxerga todos os alunos, independente da idade. Eu tenho alunos que têm idade muito próxima da minha, se bem que a grande maioria é bem mais novo, né? Mas eu tenho aluno de 18 anos e eu tenho aluno de 50 anos. Mas, independente da idade, pela posição de professor, por estar numa posição em que eu tenho que tentar passar um pouco de conhecimento para eles, eu trato todos como filho. E uma coisa que eu costumo dizer para os alunos é o seguinte, quem vai escolher são vocês. Quem reprova não é o professor e não é a instituição. Quem reprova é o mercado de trabalho. Tu pode escolher o seguinte, tu pode escolher a gaveta ou tu pode escolher a prateleira. A escolha é tua. Tem gente que não escolhe nem a gaveta e nem a prateleira. Tem gente que escolhe o maleiro, que está lá em cima. Esse profissional é o profissional que vai se destacar no mercado. É o profissional que não fica contente só com o que é apresentado em sala de aula. Ele pergunta, ele questiona, quando termina a aula, ele vem conversar com o professor, ele cria uma rede de networking com os colegas de aula, com os professores, porque ele sabe que essas pessoas no futuro podem auxiliar. Então, muito aluno se forma e continua trabalhando na sua área, que não é a área de comércio exterior, porque não encontrou um canal que levasse ele para essa área. O comércio exterior está super carente de profissionais, mas mesmo com a quantidade de instituições que oferecem esse curso, é difícil tu conseguir profissionais hoje já prontos e preparados. E aí vem aquela questão do estágio, de já estar preparado. O ideal seria que uma empresa ela buscasse nas instituições de ensino superior alunos que estão fazendo o curso de graduação,
que estão se preparando academicamente, mas que você pode dar um banho de comércio exterior, né? E aí molda esse futuro profissional, esse profissional, de duas formas. Com o conhecimento teórico acadêmico e com a bagagem, a experiência que a empresa pode proporcionar através da direção, dos colegas, das pessoas que estão dentro dessa empresa. É interessante tu mencionar, né? Isso é uma coisa que a gente vivencia ali dentro da nossa rotina como profissional. Cabe ao empresário hoje, a empresa, além de dar todo esse suporte, de fornecer, de dar emprego, de atuar na sociedade e tal, cabe hoje à empresa, ao empresário, ter isso em mente, que ele tem que ensinar o profissional dele. Ele tem que educá-lo, ele tem que preparar ele como se ele fosse uma universidade. Exatamente. Isso aí é uma coisa que nós vemos, né, na nossa área que envolve tecnologia. A gente está falando já um pouco da inteligência artificial que está entrando, enfim. Mas esses recursos eles vêm para colaborar, né, com essa questão da empresa ser o facilitador de aprendizado. Nós temos, né, eu pelo menos trago isso como uma referência, né, que quem passa por mim aprende alguma coisa, né? Então, por menos que a gente consiga contribuir, mas está contribuindo e ensinando o profissional, né? Hoje a gente quer um cara que já aprenda, né? Porque eu vejo, né, pessoal, muito, tá faltando profissional. Eu sei, a gente sabe tudo isso. Profissionais que tenham conhecimento e queiram trabalhar. Então, o que a gente faz? A gente pega alguém que tenha algumas características que são caráter, envolvimento, curiosidade, bota esse cara para trabalhar enquanto ele aprende. Quando ele entra na universidade, ele vai dizer, nós temos lá a menina que estuda com nós, que trabalha com nós, ela disse, isso aí o professor ensinou um negócio na aula ontem que eu já aprendi aqui faz um ano. Então, isso tudo faz parte da docência que a universidade talvez não consiga ver. É bacana colocar essa opinião em cima do que a gente vivencia. Nem né? todo empresário pensa dessa forma, Leonardo. Se todo empresário pensasse dessa forma, a gente ia moldar profissionais mais preparados para o mercado hoje. A instituição de ensino não é uma linha de produção que coloca o aluno numa forma e ele sai pronto de lá. Ele vai ficar pronto depois que ele entrar efetivamente no mercado, ele for trabalhar. Ele vai aprender e aí, às vezes, ele vai fazer uma conciliação do que ele viu na academia com o que ele está vendo profissionalmente na área. Então, se a empresa investe no funcionário e ela realmente dá valor para as pessoas, tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. Formando um bom profissional para o mercado, né? Exato. Eu sempre digo que eu acho mais interessante a empresa investir efetivamente no funcionário. O exemplo que eu dei de tu pegar alguém que está na academia, que está buscando essa formação, que tem comprometimento, eu acho essa a palavra-chave, é o comprometimento, é o aluno que não quer ficar na prateleira, que ele quer ir lá na gaveta, que ele quer ir para a prateleira ou para o maleiro. Esse aluno aí vale a pena investir. E muitas empresas, quando esse aluno conclui a graduação e já está pronto no mercado, a empresa investe mais nesse aluno. Quem sabe tu busca uma pós-graduação, quem sabe tu faz um curso técnico, quem sabe tu busca estudar um idioma para poder contribuir para a empresa também, né? Tem uma... A gente não vai... Eu vou só refinar um pouco, então, essa questão para a gente ter para passar para quem nos ouve uma coisa um pouco assim, a gente vai conseguir alcançar o topo tendo essa visão aqui. Tu acha o que tu acha que não a universidade, a gente entende os problemas da universidade, as limitações pela falta de professores, inclusive, né? A gente já comentou. Mas o que tu acha que não pode ficar de fora de um aluno? O que ele não pode deixar de lado o aluno quando ele entra num curso de comércio exterior hoje? Qual é a matéria que ele não pode deixar de aprender que talvez a universidade não ensine? E talvez a prática coloque ele contra esse modelo. O que tu acha que o aluno tem que buscar aprender, entender, que não está na universidade? A primeira matéria que eu sempre digo para os alunos, ela não está no plano de ensino, ela não está em nenhum documento, eles não vão enxergar, eles não vão ver nenhum professor. Essa matéria é o networking. São as pessoas que fazem a trajetória do teu caminho. São as pessoas que te levam para cima ou te levam para baixo. Tu tem que saber as pessoas que tu deve escolher.
Eu vi uma vez uma frase que ela me marcou muito e que vem muito de encontro com isso que a gente está falando. Pássaros de mesma plumagem voam juntos. E é tu que vai fazer as escolhas. Tu quer escolher pessoas que não vão te levar para frente? É problema teu. Tu quer escolher pessoas que te levam para frente? Vão efetivamente te levar para frente. E às vezes essas pessoas são chatas, porque elas te cobram, elas não querem viver só de festa, de felicidade, de alegria, elas buscam outras coisas. Então, a disciplina que não está em documento nenhum, que tu não vai ver em grade nenhuma, é o networking. Mas, independente disso, tu não pode depender só das pessoas. Tu não pode pensar que o teu futuro depende das pessoas. Se tu não fizer por ti, dificilmente alguém vai fazer. Claro que as pessoas boas que estão ao teu redor vão fazer parte do teu sucesso, mas tu tem que buscar estudar um idioma paralelo. Mas eu já concluí inglês. Faz uma viagem, faz uma experiência através de um intercâmbio. Eu terminei o inglês, qual é o idioma mais que eu mais vou usar depois do inglês, do comércio exterior? Nós trabalhamos com vários países aqui do Cone Sul. O espanhol, né? E não é o portunhol. Eu já falo mais ou menos. Não é falar mais ou menos, tem que falar fluente. Né? Então, qual outro idioma? Poxa, tem um monte de gente estudando aí mandarim. Né? Tem instituições aqui na região que ofertam curso de mandarim. Curso de italiano, que já é típico aqui da região, é da região da Serra. O alemão também é muito utilizado. Mas cursos técnicos, eu estou fazendo um curso de comércio exterior. Por que eu não posso fazer um curso técnico de comércio exterior paralelo ao curso profissionalizante, né? Ou curso de bacharelado ou tecnólogo em comércio exterior? Quais são as áreas correlatas? Eu já tive aluno que perguntou para mim, eu terminei o curso de comércio exterior, eu quero engrenar ou engatilhar já numa pós-graduação. Qual o curso de pós-graduação que eu devo fazer? Procura fazer, já fez a graduação em comércio exterior, faz uma pós-graduação em logística ou em marketing, alguma coisa que esteja relacionado à tua área e que vá trazer algo positivo para a tua profissão. Não encontrou nada? Comércio exterior é bom também. Não estou dizendo que terminar uma graduação em comércio exterior e fazer uma pós-graduação em comércio exterior seja ruim, ou comércio internacional, como algumas instituições falam. O importante é estar se atualizando, estar em contato com pessoas, participar de seminários, de eventos, tudo isso é estar com pessoas. Essas pessoas vão te ajudar muito. Voltamos à parte do networking, né? O networking, mais uma vez. Exatamente. A questão é que hoje o pessoal que busca aprender alguma coisa, a internet, se fosse na minha época, que tinha tanto curso online de italiano, de mandarim, especializações, até para comunicação existem coisas online. A gente está falando de uma geração, talvez, né, Marco? Não sei se tu enxerga isso, me compartilha comigo agora, não está nem no escopo aqui. Essa geração que está vindo, ela tem dificuldade de se expressar. Tem. Eu vejo isso, entendeu? Algumas instituições de ensino, elas estão preocupadas com isso. Na escola hoje, né, na escola que meu filho estuda, na escola que a gente teve lá, o pessoal estava dando aula de teatro. Dá um exemplo, né? Porque identificaram que chegava no segundo ano do ensino médio, cara, as pessoas não interagiam mais, entendeu? Então, existem hoje ferramentas que ajudam as pessoas a se comunicarem para praticarem o networking, né? O networking não está só na rede social, né? A gente tem que quebrar um pouco disso, até porque eu vi isso agora no último Mercopar, né? O pessoal pegava muito no meu pé, que eu não conseguia dar 10 passos e encontrava alguém, mas é que eu conheço muita gente há muito tempo. Isso é o networking, não é tu, né, desenvolver uma ideia. Pô, com cada pessoa que tu conversa, tu tem que gerar isso, né? E um pouco disso tu acha que tá nessa geração, que eles têm que quebrar esse paradigma mental deles de se comunicar, sair um pouco do celular. Eu não sei o que tu entende sobre isso. Sim, primeiro que cada geração é uma geração, está num tempo diferente. Nós temos que nos adaptar também, né? Nós também temos que nos adaptar, mas eu acho que cabe a nós também tentarmos moldar um pouco isso. Hoje a gente vê em sala de aula alunos com celular. E o celular não é só uma ferramenta que vai auxiliar esse aluno
numa pesquisa ou contribuir para alguma coisa. Muitas vezes esse aluno está numa rede social e a gente tem que entender um pouco isso, mas também como professor, eu também tenho que ter o papel de chamar a atenção desse aluno, de atrair a atenção desse aluno. O que a gente vê muito hoje é que a tecnologia tem influenciado de forma positiva, mas também de forma negativa, né? As redes sociais têm tomado muito tempo dos nossos filhos. Nós temos filhos da mesma idade, né? Os nossos filhos têm 16 anos. E o celular é assim, ele é viciante. Eles estão a todo momento no celular. O que eu costumo dizer para o meu filho, e eu também peço muito para os alunos, leiam bastante. Qualquer tipo de leitura, uma leitura técnica, uma história, alguma coisa, porque o livro vai ajudar bastante esse aluno. Um grande problema que a gente vê hoje é a interpretação de texto. Desculpa, e por que as pessoas têm problema de interpretar texto? Porque elas não leem. As pessoas que não leem hoje têm dificuldade de se expressar, têm dificuldade de escrever, e elas estão sendo minadas pelas redes sociais, e a rede social pouco contribui para isso. Uma coisa que eu gosto de fazer em sala de aula é instigar os alunos a se expressarem, é instigar os alunos ao diálogo. E eu me lembro, até trazendo um pouco do momento Gamp, eu me lembro de uma ocasião, numa instituição de ensino que eu lecionei em Porto Alegre, eu costumava fazer um desafio para os alunos. Sempre no início da aula, os primeiros 5, 10 minutos, eu dava tempo para o aluno que quisesse ir até a frente, contar uma história, contar um poema, contar um trecho de um livro que tenha lido, contar uma parte de um filme que tenha visto, que contribua um pouco para a construção de todos, né? E o aluno, ele sempre quer algo em troca, né? Professor, quanto que eu vou ganhar? Né? Eu vou ganhar um pontinho para isso? Será que eu vou ter algo em troca? Eu digo, olha, lá no final do semestre, quando ficar 6,8, 6,9, eu vou lembrar dos alunos que vieram aqui na frente e tiveram coragem de falar em público. Mas isso não era uma sacanagem que eu fazia para eles. Era já para instigá-los a terem essa postura de se apresentar, de poder falar em público. Imagina se tu convida um dos meus alunos para um podcast. O aluno vai ficar aqui todo retraído, vai ficar com medo, vai ficar nervoso. Não sabe nem como comer. E aí aconteceu uma vez de uma menina, no final do semestre, ela era muito tímida, muito quieta. Até na hora de responder a chamada, ela já ficava ruborizada. E aí ela chegou para mim e falou, professor, eu quero declamar um poema para a turma. Que legal, parabéns, vem até aqui à frente e pode declamar o poema. E ela disse, professor, eu não consegui decorar, eu posso ler esse poema porque eu achei muito bacana, eu acho que vai contribuir muito. Claro, deve. E ela leu o poema, ela estava muito tensa, eu via que o papel tremia. Mas ela foi corajosa e ela enfrentou o desafio. É o que eu falo para as pessoas. Enfrenta o teu desafio. Qual é o pior monstro que nós enfrentamos? Somos nós mesmos. Te olha no espelho e diz, eu posso, eu consigo, eu vou fazer. E ela foi lá e fez. Quando terminou o semestre, eu fui convidado como professor homenageado da turma. E aí, na formatura, ela chegou até mim e falou, professor, eu queria lhe fazer um agradecimento. Eu jamais imaginei que eu teria coragem de chegar na frente de uma turma ou de qualquer público e declamar um poema ou falar em público. Hoje eu já tenho condições de fazer uma apresentação na empresa que eu trabalho. Então... daquela destravada que ela deu pela oportunidade que ela teve. Pela oportunidade que ela teve. Então a gente tem que se desafiar. Mas assim, só com rede social não vai rolar. Tu tem que dividir teu tempo. Tu gosta de rede social? Curte, não tem problema. Eu falo pro meu filho, divide esse tempo, lê um pouco, assiste um filme, assiste uma série, pega o teu material da escola, estuda, divide o teu tempo. Tem tempo para tudo, tu tem bastante tempo, tu é jovem. Se desenvolve um pensamento crítico, né? Quando tu tem essas coisas prontas, né? Pelo menos isso que eu vejo, né? O pensamento crítico é aquilo, é instigar a curiosidade. Mas por quê? Por quê? Na era da... Aí talvez concorde comigo, talvez a gente está quase
umas perguntas finais aqui. A faculdade, tu acha que ela se adapta a essas novas demandas de tecnologia? Especificamente do comércio exterior, acho que até dá para fazer esse questionamento, mas a gente pode amplificar um pouco mais. Dentro do que tu enxerga como, no contexto, a universidade está se adaptando aos novos tempos, com a inteligência artificial ou não. Como é que tu acha que isso tem encaminhado? Porque uma das coisas que dão evasão, né, é não se adaptar. Eu já tenho vários casos de pessoas que eu entrevistei, dizendo que não vai estudar mais, porque o que ele aprende lá, ele pode ver no YouTube sei lá, em 2, 3 dias. Então, tem coisas que realmente tá difícil para a faculdade, para a universidade manter os alunos. O que tu acha que pode ser feito dentro do que tu enxerga? Tem uma coisa que tem acontecido que é bom e saudável para todo mundo. É a grande concorrência de instituições de ensino superior ofertando cursos semelhantes. Então, é o que eu digo. Tu quer botar uma padaria? O que tu vai fazer? Só vender pão? Tu tem que ver o que o teu concorrente faz. O que tu pode fazer de diferente? E as instituições hoje têm se preocupado. Têm utilizado recursos de inteligência artificial, têm proporcionado a palestra de profissionais da área para os alunos, seminários, eventos, têm proporcionado estágios, convênios com empresas, abrindo as portas para empresas e abrindo as portas de empresas para esses alunos. Então, isso é o principal, é estar no mercado pensando diferente, não só criar o curso e ver a sala de aula se esvaziar, é se preocupar com o aperfeiçoamento do aluno. Isso vai para o lado pessoal dele também, né? Desenvolver habilidades que não estão ali no currículo, né? Sim, sim. Que a gente entende, né, que todas as contratações que as empresas fazem hoje, as empresas estão olhando isso. Quem que é essa pessoa, afinal? Que estrutura ela tem para poder enfrentar uma diversidade? Isso é uma coisa, né? Vai para o lado mais psicológico do ser humano, mas a gente tem que, eu como empresário, né, também, tem que olhar isso. Pô, hoje em dia, o pessoal anda resiliente para essas dificuldades que a gente falou lá no início da conversa. Sim. O comércio exterior é um negócio muito amplo. Qual é que público vai conseguir atuar com isso, né? Hoje, nas empresas, pesa muito mais o comportamento, a resiliência, que é um termo que tu usaste agora há pouco, do que o currículo. Não adianta eu ter um currículo acadêmico gigante, ter formação superior, ter curso de idiomas e tudo mais, se eu não consigo enfrentar o dia a dia, a dureza do dia a dia. E quem trabalha com comércio exterior tem que ser resiliente, tem que saber que nem tudo são flores, que eu vou me formar e eu vou ganhar um grande salário, eu vou viver um mundo maravilhoso, eu vou viajar o mundo. Tá equivocado. Isso não acontece. Então vamos lá, considerações finais. Vamos repetir isso porque dentro do que a gente conversou, acho que é uma das coisas que vai bater bastante aqui. Conhecimentos que você recomenda aos novos profissionais que desejam se destacar no comércio exterior. Resiliência. A gente tem que ter curiosidade. Curiosidade, resiliência. Curiosidade, resiliência. Eu não digo paciência, mas a gente tem que entender que esse novo momento em que as coisas acontecem a toque de caixa, elas não se resolvem. Saber lidar com pessoas, Léo. Saber lidar com pessoas. A gente vê muito hoje profissionais que já estão consolidados no mercado e porque estão consolidados no mercado e trabalham numa grande empresa, ele está pronto, ele terminou, como foi a menina lá no passado, né? Eu sou eu aqui e Deus lá em cima. Tem que ter humildade. Essa é outra palavra que tem que ter. Qualquer pessoa tem que ser humilde. Porque se essa pessoa não for humilde, ela não vai conseguir nada. O primeiro momento, a primeira oportunidade que aquela pessoa que ela tratou mal, a primeira oportunidade, essa pessoa vai fazer algo que possa te prejudicar. É isso tudo, né? Dentro do que a gente fala, tem uma palavra que talvez não resolva tudo, mas através dela a gente consiga
entender melhor isso, que se chama networking. É o network. O networking, ele vai te mostrar quem é bom, quem é ruim. Tu vai criar um discernimento para poder praticar esse networking dentro dos seus aprendizados e tal. Exatamente. Cara, muito bom. Bom, foi muito bom, Marco. Eu tenho mais perguntas que eu não fiz aqui, a gente vai ter que fazer uma próxima. Léo, foi um prazer enorme da minha parte pro espectador. É um prazer enorme estar aqui no podcast IMEXcast. E o Léo, meu grande amigo, não tinha como recusar esse pedido. Para mim é uma ordem. Então nós vamos abusar de ti, vamos te trazer mais vezes para cá. Pessoal, agradeço mais uma vez pelo tempo de vocês. Se você gostou, curte, compartilha, faz um comentário aqui embaixo, a gente vai responder com certeza. E em breve a gente vai voltar aí com outros assuntos da área que, assim, são infinitos, né, Marco? A gente começou a falar aqui, eu trouxe o Mauro, eu trouxe o pessoal do escritório, e a gente tem um grande conteúdo para ser explorado e com certeza vai agregar muito para os profissionais aqui de comércio exterior aqui. Pode contar comigo sempre. Então tá, pessoal. É isso. Tenha uma ótima semana.